O PSG teve dificuldade para se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões e, fazendo uma avaliação sobre os primeiros meses de temporada, o clube francês entende que precisa reforçar o seu setor de meio campo, proteção da defesa, saída de bola e chegada à frente, além de controle de jogo. E um jogador é chave, entende o Paris Saint-Germain, para resolver todos esses problemas e é o Bruno Guimarães, jogador brasileiro do Newcastle, é o principal alvo do Paris Saint-Germain para o mercado já de inverno. Lembrando que, caso dê negócio, o Bruno Guimarães pode jogar a Liga dos Campeões com o PSG, mesmo já tendo atuado por outra equipe. Já há alguns anos a UEFA mudou as suas diretrizes e permite que isso aconteça. O Bruno Guimarães já jogou no futebol francês, jogou no Lyon, fala francês muito bem, então o PSG entende que teria uma rápida adaptação, tanto ao clube como à cidade, como ao futebol também do Paris Saint-Germain, então seria um jogador de rendimento imediato. Na última janela de transferências, o Bruno Guimarães teve várias sondagens de clubes, especialmente da Inglaterra, e acabou renovando seu contrato com o Newcastle, colocando uma cláusula de saída, uma multa rescisória. Na Inglaterra, a multa rescisória não é obrigatória. Normalmente, quando um clube coloca a multa, é já sabendo o preço que terá para perder aquele jogador. E o Newcastle colocou uma multa de 100 milhões de libras, aproximadamente 115, 116 milhões de euros. Então o Paris Saint-Germain já sabe o preço que teria que pagar, sem precisar negociar com o Newcastle para levar o Bruno Guimarães. Aliás, o Newcastle não quer negociar, quer que algum clube chegue e pague a multa, aí ele realmente não tem o que fazer. Existe também uma cláusula, segundo a gente ficou sabendo, nesse contrato do Bruno Guimarães com o clube inglês, que permite um pagamento em 3 vezes, aproximadamente 40 milhões na primeira parcela e o restante em 2 parcelas a mais, o que ajuda o Paris Saint-Germain, que teria problemas com o fair play financeiro, se tivesse que pagar 100 milhões de euros logo de cara, ou mais de 100 milhões de euros, 115 milhões de euros logo de cara pelo Bruno Guimarães, que além de tudo tem um alto salário, um jogador bastante valorizado por tudo que já demonstrou e pelo o potencial que o Newcastle viu nele também. Vai depender do jogador. Se o Bruno Guimarães decidir que quer ir para o Paris Saint-Germain, o PSG pode pagar a cláusula e levar o Bruno Guimarães, é claro que depois de negociar com o jogador. Então, nesse momento, o Paris Saint-Germain já sabe quais são as condições para levar, precisa de um ok do Bruno Guimarães, e isso, claro que o interesse do Paris Saint-Germain será levado a ele. Uma vez tendo o ok do jogador, o PSG pode finalizar a negociação. Claro que outros clubes ainda podem aparecer, a gente está só começando no mês de janeiro, podem aparecer outros clubes, o Bruno Guimarães, por exemplo, querer esperar um pouco mais para saber o que vai acontecer, mas o interesse do PSG é certo, é claro, e é com um motivo. Precisa melhorar o meio-campo. É um meio-campo que, por exemplo, o Zaïre Emery, que é um jogador de 17 anos, é o principal nome do time no setor de meio-campo nessa primeira parte de temporada, e o Bruno chegaria para dar mais hierarquia, mais força, mais experiência, além da qualidade técnica também que ele tem para o time do PSG. Seria, na minha opinião, um muito bom negócio para o Paris Saint-Germain, que contrataria um dos melhores meio-campistas do mercado, dos melhores meio-campistas que a gente tem por aí hoje. É um jogador de força, de saída de bola, de chegada à frente, de muito critério na hora de sair jogando desde atrás, que é o Luiz Henrique, e o que está sofrendo muito Paris Saint-Germain, com seu goleiro, com seus jogadores de defesa. Ter um jogador que faça isso muito bem, eu acho que ajudaria a todos por ali. Então, para o Paris Saint-Germain é um ótimo negócio. O preço é isso aí mesmo. Se a gente for ver, o Enzo Fernandes custou mais do que isso, o Caicedo custou mais do que isso. Os jogadores de meio campo hoje têm custado mais do que 100 milhões de euros, jogadores para essa posição. A não ser quando é uma promessa, o Real Madrid pegou o Camavinga por 60 milhões, 2 temporadas atrás, uma temporada a mais o Tchouaméni por 80. Esse preço sempre vai aumentando, então Bruno Guimarães com 26 anos, um valor de 115 milhões de euros aproximadamente. Me parece um valor bastante justo. É bom para o PSG, para se reforçar, e a forma de pagamento também me parece boa para conseguir não infringir nenhuma norma de fair play financeiro. Também me parece bom para o Newcastle, que já caiu na Liga dos Campeões, não pegou nem a Europa League, que não parece que vai chegar à próxima Liga dos Campeões, então que eu acho que precisa fazer caixa para reformular o time, para ver para onde o clube vai, e não me parece ser um clube capaz de reter jogadores que têm muita ambição com o que ele oferece, né? Ficando em primeira fase de Liga dos Campeões, não conseguindo se classificar continuamente para a Liga dos Campeões, é pouco provável que esses jogadores de nível mundial queiram ficar no Newcastle por muito tempo, e eu acho que esse é o caso que pode acontecer com Bruno Guimarães. Para o jogador brasileiro, inicialmente eu acho uma boa. Simplesmente trocar Newcastle por Paris Saint-Germain, eu acho uma boa.
Se existe uma possibilidade de outros clubes além do Paris Saint-Germain, aí já é de se pensar. Se algum outro clube da Inglaterra, da Espanha, da Itália, é muito difícil que alguém tenha músculo financeiro para fazer uma proposta de mais de 100 milhões de euros. O Chelsea acabou de se reforçar para o meio campo, o Liverpool contratou o McAllister, contratou o Szoboszlai, contratou o Endo também, contratou o jogador holandês do Bayern de Munique, Waertzenbeck, né? Desculpa, sinceramente, agora não me lembro o nome, jogador que era do Ajax. Então, talvez os clubes que necessitavam desses meio-campistas já conseguiram preencher as casas. O Arsenal pagou mais de 100 milhões no Declan Rice também, já tenham conseguido preencher as casas ali. O Bayern de Munique, por exemplo, precisa de um meio-campista. Poderia ser o Bruno Guimarães. Será que o Bayern de Munique quer pagar mais de 100 milhões de euros? O Bayern de Munique, que não costuma pagar grandes fortunas para um jogador para ter o Bruno, numa dessas entra. Trocar Newcastle por Paris Saint-Germain, para o Bruno, eu acho uma boa. É um clube que sempre vai disputar a Liga dos Campeões. É um clube que ganha os seus títulos no Campeonato Nacional. Tudo bem que o Paris Saint-Germain, às vezes, parece que até tenta perder o Campeonato Francês e não consegue, tamanha a sua superioridade para os outros clubes. Mas é um jogador que também precisa de títulos, né? Se a gente olha o Bruno Guimarães hoje, a qualidade do futebol dele é indiscutível e o currículo dele de títulos é muito pequeno. Então, acho que é um jogador que também precisa rechear o seu currículo e talvez até por isso o Paris Saint-Germain seja uma boa. Eu ainda penso que poderia existir uma opção melhor. Não sei se o Bayern de Munique vai atrás, se algum clube da Inglaterra vai atrás. O Barcelona, por exemplo, o que eu sei é que o Barcelona gosta muito do futebol dele, mas financeiramente não tem condições de fazer uma proposta pelo Bruno, não tem condições o Barcelona de chegar a 115 milhões de euros para contratar um meio-campista nesse momento. O Real Madrid acho que já tem a posição ali bem preenchida, né, com os jogadores que tem. Não para nem falar de Kroos e Modric, porque esses já estão num outro estágio de carreira, mas com Camavinga, com Tchouaméni, com Fede Valverde, até com Bellingham, que está jogando mais avançado, mas que compõe também o setor de meio campo do Real Madrid. Acho que não é uma posição urgente do Real Madrid, mas sim de outros clubes. A questão é, fica no Newcastle e espera uma proposta que talvez não chegue de outros e que passe o carro do Paris Saint-Germain, que passe esse trem e você perde ele na estação, ou aproveita a proposta do PSG? Acho que são essas as perguntas que o próprio Bruno Guimarães vai se fazer. Quem sou eu para responder isso por um jogador que tem muito mais ferramentas para fazer isso do que eu? Para o Paris Saint-Germain, eu acho que é uma boa. Para o Newcastle, eu também acho que é, porque colocou esse preço sabendo que isso ia acontecer. Então o Newcastle assumiu isso e assumiu isso achando que era uma boa. É a questão do jogador. É uma boa para o Bruno? O Paris Saint-Germain para mim é melhor do que o Newcastle. Para mim é melhor jogar no PSG do que no Newcastle. Agora, é melhor jogar em vários outros clubes antes do que jogar no Paris Saint-Germain. Não pelo Paris Saint-Germain, mas pelo Paris Saint-Germain também. Mas pela Liga. A Liga Francesa tem um teto que eu acho que é muito baixo para a evolução dos jogadores, que talvez acabem se estagnando por ali. Acho que muitos jogadores que quando chegaram ao Paris Saint-Germain não deram um passo a mais na carreira, porque os desafios são muito poucos. Basicamente, os desafios são a Liga dos Campeões, e que é um torneio muito difícil. E que o Paris Saint-Germain, que é um clube que está toda hora mudando de rumo, fica ainda mais difícil ganhar esse torneio contra outros clubes tão mais estabilizados do que é o PSG, do que agora parece que quer se estabilizar, ter mais uma cara, ter mais um DNA, pelo que a gente está vendo dessa temporada. Veremos qual que vai ser a decisão do Bruno, qual que vai ser o futuro dessa negociação, e a gente continua informando por aqui. E eu prometo também informar o nome do meio-campista do Bayern de Munique, que eu não consegui pronunciar, e da próxima vez eu tento fazer melhor. Waertzenbeck. Do Liverpool, né? Era do Bayern. Eu gostava dele, saiu do Ajax pro Bayern. Só não sei o nome. É isso, meu povo. Valeu, um abraço para vocês. Fiquem ligados nas redes da TNT. Qualquer atualização, não do nome do jogador do Liverpool, mas qualquer atualização de Bruno Guimarães, a gente traz para vocês.